Olá pessoal, eu sou o Gustavo Valentim Nó e nessa videoaula vamos começar a construir o gráfico de Gantt aqui dentro do Excel. Então, relembrando aqui, qual que é a nossa estrutura básica para a construção do gráfico de Gantt? Nós temos uma lista de atividades e a semana de início de cada uma dessas atividades, assim como a semana de fim de cada uma delas. Então, aqui, nesse processo que envolve dentro de uma empresa, desde a ideia de mapear quais são os fornecedores das matérias-primas, até a divulgação e comercialização de um produto novo, temos aqui a lista de qual que é a semana de início e qual que é a semana de fim de cada uma dessas atividades. Então, lá, a atividade de mapeamento de fornecedores tem início na semana 1 e termina na semana 3. Negociação com fornecedores tem início na semana 3 e termina na semana 5, e assim por diante. Então, podemos fazer aqui uma lista de quais são as nossas semanas ao longo do horizonte de planejamento. Então, temos lá semana 1, semana 2, semana 3. Consegue observar aqui que dentro das atividades existentes, a última delas está lá na semana 26. Então, para realizarmos aqui a sequência desse preenchimento das semanas, não precisamos ir digitando 4, 5, 6 e assim por diante. Uma das maneiras de facilitar o processo é selecionarmos duas células consecutivas. Selecionei aqui as células G2 e H2 e com essa cruz aqui no canto inferior direito, nós arrastamos até a de número 26. Repare que o o Excel faz é identificar que o padrão é aumentar o número de um em um e aplica essa mesma regra aqui na sequência. Como ficou muito grande aqui o nosso espaço, nós podemos deixar menor a largura de cada uma dessas colunas. Então, vou selecionar aqui todas essas colunas até aquela que representa a semana 26 e alterar lá a largura delas para 3,5. Dessa forma, todas elas couberam aqui dentro da mesma imagem. Podemos ainda, só por uma questão visual, realizar a centralização aqui dessas colunas, do conteúdo de cada uma delas. Então, selecionei ali todas e faço aqui a centralização. Esse primeiro faz a centralização vertical e aqui por a parte de baixo a centralização horizontal. Então está aqui centralizado horizontalmente, além de verticalmente. Bom, a primeira maneira de construir o gráfico de Gantt aqui seria fazer de forma totalmente manual. Identificamos lá que a atividade de mapeamento de fornecedores tem início na semana 1 e acontece até a semana 3. Selecionamos aqui as células de F3 até H3 e nelas deixamos lá marcado com uma cor verde para identificar que é a duração da tarefa. A atividade de negociações com os fornecedores acontece da semana 3 à semana 5. Da mesma forma, poderia vir aqui e fazer isso, selecionar lá semana 3 até a semana 5 e marcar com verde. Próximo, que é contrato com fornecedores, poderia fazer aqui a mesma coisa, do 4 ao 7, vamos lá e marcamos com verde. E assim por diante, construiríamos o gráfico de Gantt. Então, essa é a maneira manual de realizar. Só que algumas alterações podem acontecer. Por exemplo, contrato com fornecedores, vamos supor que no lugar de ser da semana 4 até a semana 7, fosse da semana 2 até a semana 8. Bom, teríamos que fazer aqui manualmente de novo a marcação. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é utilizar fórmulas do Excel, utilizar funções aqui já disponíveis para conseguirmos automatizar esse processo. Então, eu vou fazer uma sequência aqui de Ctrl Z, retornando algumas coisas que estavam já completas para fazermos isso. Então, como que a gente sabe que a semana 1 faz parte dessa atividade de mapeamento de fornecedores? Isso acontece porque esse número 1 ele é maior ou igual que o início aqui da atividade e menor ou igual ao fim da atividade. Então, se nós colocarmos aqui uma função e
essa semana aqui de comparação for maior ou igual à semana do início da atividade e também for menor ou igual à semana do fim da atividade, para valor 1 na célula F2, esse retorno aqui é verdadeiro, porque o valor 1 é maior ou igual a esse 1 que é o início e menor ou igual aqui ao 3. Se fizesse a mesma coisa colocando o valor 2 no lugar do 1, continua sendo verdadeiro. 2 maior ou igual que 1 e 2 menor ou igual a 3. Colocando 3, continua verdadeiro. 3 maior ou igual a 1 e 3 menor ou igual a 3. Agora, se colocarmos o valor 0 aqui, por exemplo, o retorno é falso. E isso acontece porque 0 não é maior ou igual a 1. E a função e, quando alguma das comparações lógicas aqui realizadas, algum desses testes lógicos, tem a resposta como falso, acaba tendo o retorno como falso para a função inteira, por mais que f2, o 0, seja menor ou igual ao d3. Então, essa mesma lógica daqui a gente pode expandir um pouco. Vou colocar que se o retorno dessa função e for verdadeiro, que preencha aqui com 1. E caso contrário, que preencha com 0. A ideia aqui ao fazer isso é que a gente fique com o valor 1 quando a atividade ocorre na referida semana e 0 quando ela não ocorre. Então, a gente voltar aqui com o 1 para essa semana aqui no F, está lá marcado com o 1 porque a atividade mapeamento de fornecedores tem início na semana 1 e fim na semana 3, ela está ocorrendo aqui na semana 1. Para podermos arrastar essa expressão aqui para o lado direito e para baixo, vamos fazer algumas considerações. Quando arrastamos para o lado direito, nós queremos que troque essa semana aqui de referência. Mas quando arrastarmos para baixo, essa semana continuará na linha 2. Então, a única coisa que fica fixa aqui na célula F2 é a linha. Dessa forma, vamos pegar aqui e colocar que a linha está fixa. Então, fica o cifrão ali antes do 2. Para a célula C3, o que fica fixa é a coluna, porque o início é sempre na coluna C. Já as linhas trocarão conforme as atividades. Então, aqui temos a coluna fixa. Da mesma forma, aqui na célula F2 ficará fixa a linha e aqui na célula D3 ficará fixa a nossa coluna. Fazendo isso daqui, nós podemos arrastar essa expressão para a direita, lá até a semana 26, ficou faltando uma aqui, ou pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tanto faz, ali as duas opções acabam levando o mesmo resultado. Fazia aqui Ctrl+C, deixar a tecla Shift pressionada e com a seta para baixo, e tem aqui lá com Ctrl+V as expressões. Então, se nós fizéssemos isso utilizando Ctrl+C, Ctrl+V ou arrastando com aquela cruz no canto direito inferior, o resultado seria o mesmo. Pegar aqui e voltar para essa largura de coluna ser 3,5, voltar ali para o tamanho original dela. E aqui a gente observa que tem lá, ó, da semana 1 à semana 3 está verde. Da semana 3, verde não, né? Ainda está aqui com o valor 1. Verde era como estava antes e depois nós deixaremos aqui verde novamente. Negociações com os fornecedores. Da semana 3 à semana 5 tem o valor 1 e todas as outras o valor 0. Contrato com fornecedores. Tem lá na semana 4 à semana 7 o valor 1 e depois, qualquer outra coisa diferente disso o valor 0. Se nós mudássemos aqui agora contrato com fornecedores com início semana 2 e fim na semana 8, automaticamente mudariam esses valores aqui de 1s e 0s. Então, nós já estamos com um preenchimento de valores de forma automática nas células e na próxima videoaula veremos como fazer com que fique preenchido de forma automática com cores cada uma dessas células. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.